Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Jesus, nessas vibrações, ó Mestre, nós te pedimos o teu amparo, a tua ajuda para o estudo desta noite. Que possamos todos nós, Senhor, iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, na busca dos recursos superiores para a nossa caminhada, para a nossa elevação espiritual. Celeste amigo, permita, Mestre, que a equipe espiritual, que em teu nome nos assiste, possa se fazer presente, nos orientando, nos esclarecendo, e que todos nós possamos fazer parte, Senhor, do banquete que nos preparaste. Auxilia-nos a alimentar o nosso íntimo, a iluminar a nossa mente, rumo a Ti. E não podemos deixar de Te pedir nesta noite, por todos aqueles que sabemos enfraquecidos para o bem, por todos aqueles, Senhor, que estão atormentados, sem perceber a Tua ajuda, aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando, Senhor, por problemas mais difíceis, que eles sintam e percebam a Tua ajuda, e que nós todos possamos contribuir em Teu nome, em favor de todos esses corações. Com toda a confiança, Senhor, nós Te pedimos humildemente a permissão para iniciarmos o estudo, Senhor, em Teu santo nome. Sê conosco, hoje e sempre. Tem uns rostinhos pela primeira vez ou é impressão minha? Como é que você chama? Jussiara? Seja bem-vinda, viu, Jussiara? Tem mais alguém? Tem mais alguém pela primeira vez? Como é que você chama? Paulo, seja bem-vindo, viu, Paulo? Oi, tudo bem? O estudo é com participação. Nós hoje vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, mas aquilo que nós não soubermos, nós pesquisaremos, tá? Nós não sabemos nada, estamos aqui em pé, aqui na frente, de corajosos, né? Mas o que a gente não souber responder, tem uma plateia boa aqui para responder, uma plateia que já está afiadinha. E aí nós vamos enfrentando e lutando juntos, tá bom? Perguntem sempre, principalmente sobre o assunto. O que nós não soubermos dentro das obras, nós não responderemos. Tá, gente? Porque eu tenho que responder onde? Baseado em quê? Nas obras, na ciência. Por não no que eu acho. Eu não posso mais achar. Tá? Então eu não vou me dar o luxo de querer, né? Ah, não, eu tenho que saber tudo. Não tem jeito, não. O que nós não tivermos lido ainda, nós buscaremos, gente, numa outra oportunidade de responder. Tá bom? Então nós vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando sobre os reinos. O mineral, o vegetal, o animal, o hominal, e futuramente nós estudaremos sobre os anjos. Olha nós lá. Hein? O angelical, né? Os arcanjos. Passe um bilênio, 2 bilênios, nós chegaremos lá. Tá bom? Nós chegaremos. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia no universo. Desde o átomo que um dia será arcanjo e o arcanjo que começou a ser átomo. Ou seja, nós estamos caminhando para a evolução maior, para fazermos parte da consciência cósmica, para nós sermos realmente vivenciadores da lei divina, fazermos parte do grupo de Jesus. Olha, pequenos, né? Já imaginou? Nós fazemos parte da equipe do governador maior. Nós não estamos falando daquele Jesus pregado na cruz de braço aberto, não. Nós estamos falando de Jesus trabalhador, que observa o planeta, que discute com os trabalhadores os nossos problemas, que encaminha resoluções, não soluções, resoluções, para que nós possamos buscar a solução. Isso acontece desde a criação do planeta. Nós estamos sendo chamados a fazer parte desse grupo. O meu reino ainda não é aqui. Ele não disse que o reino dele não seria aqui. Ele disse, o meu reino ainda.
O que significa esse ainda? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, porque o reino dele será implantado, principalmente em nós. Primeiro lugar, tá? Não é na terra exterior, né? Baixa um decreto, uma varinha mágica e tudo agora regenerou. Não, nós vamos auxiliar na regeneração, fazendo a nossa regeneração. Não, agora não tem mais não. Tem? Não, vamos. Enquanto eu estiver por aqui, né? Então vamos ver. Eu preciso voltar na 607, né? 607. Nós vimos então que o princípio inteligente, nós já não somos mais princípio inteligente. Nós avançamos mais. Nós já não temos um princípio de inteligência. Nós temos uma inteligência agora mais complexa. Por que nós podemos garantir isso? Porque nós já evoluímos. O nosso próprio aparelho cerebral já é mais complexo. Eu nem vou colocar na ordem dos animais não, para a gente não errar, tá? Mas se nós formos observar, já tem cérebros bastante compatíveis com o nosso, ou não? Estou falando bobagem? Bastante compatível. Vocês vão ver na última América Científica que saiu, a evolução humana. Falando inclusive da expectativa, da esperança, do investimento lá na Lagoa Santa. Lá na Lagoa Santa, especificamente na Lapinha, tem um parque florestal, que não era um parque florestal, né? Era um lugar que a gente gostava de passear, que agora inclusive está fechado para visitação. Eles estão fazendo escavações e têm encontrado um patrimônio interessante da nossa evolução. E que já o Dr. Lund, há não sei quanto tempo atrás, né, vocês sabem que lá inclusive tem um lugar chamado Lund, tem a casa, tá, aberta para visitação, que mostra as descobertas arqueológicas lá em Lagoa Santa, que vale a pena a gente estudar, para nós vermos que não é coisa que a doutrina espírita está inventando. A ciência está comprovando. A ciência está comprovando. Tá bom? Então nós vimos que a nossa evolução, ela foi o que? Acontecendo. Nós não vestimos esse corpo com trilhões de células de uma hora para outra. Alguém tem dúvida disso? Esse corpo foi entregue para nós já prontinho? Ah não, eu saí do ventre da minha mãe. Não foi? Foi assim? Somente o quê? O macacãozinho de carne, que sim. Ele sim. Mas ainda assim, tem todo um trabalho do comandante e dos trabalhadores espirituais em nosso favor. Toda a divisão celular foi administrada. Gente, olha lá no Missionários da Luz. Quando começa a reencarnação do Segismundo, acontece a fecundação, que é maravilhoso de ser estudado, tá? Antes da fecundação, quando vai entregar o espírito para a mãe em perispírito, uma festa no plano espiritual, a organização perispiritual toda iluminada, e ela então recebe, depois é que acontece a fecundação. Acontecendo a fecundação, ele foi colocado no útero dela, e depois, ele restringiu naturalmente antes, ele já restringido, e ele começa o trabalho psíquico, a equipe espiritual junto, já tendo estudado a história do Segismundo, a divisão celular, agora é esse tubo, agora é perfeito, passo a passo em nosso favor. Uma hora, se vocês quiserem, nós podemos estudar especificamente esse capítulo na terça-feira, que foi o Livro dos Espíritos. Vocês querem? Então, na próxima terça-feira, que for o Livro dos Espíritos, nós vamos trazer esse capítulo do Segismundo. Tá bom? Isso. A própria fecundação não aconteceu por leis biológicas, não. Não foi leis biológicas. Tá bom? E ainda o adolescente ainda tem coragem de falar com o pai e a mãe, né? Eu não pedi para nascer. Não pediu não, brigou, lutou.
para poder sair na frente, né? E ser o único. Tá? Então nós vamos estudar esse capítulo. Então nós temos visto que o Espírito, para nós chegarmos nesse equipamento, nós já trabalhamos muito. E agora não pode querer pendurar a chuteira, não. Agora é fazer a chuteira iluminar. Iluminar. Na profissão, no dia a dia, no lar, onde nós estivermos, nós temos obrigação de honrar a nossa caminhada. É de honrar a nossa caminhada. Tá? Porque nós já temos um patrimônio enorme aí atrás. Se nós aquietarmos, nós não vamos degenerar. Mas aquilo que nós já construímos, o que vai acontecendo? Vai emperrando, né? Emperrando. Você estudou lá matemática uns 40 anos atrás, né? Com todo exagero, né? 30 anos atrás, formei. Aí não perde mais nada, a matemática não mudou. Não mudou, mas já apareceram equações mais complexas, o modo de raciocínio meu já está o quê? Né? O que eu levava meia hora para resolver, eu vou levar 2 horas e olhe lá se eu vou dar conta. Né? Você bate o olho num logaritmo, se for um logaritmozinho um pouquinho mais complexo, você olha e fala, não, ai, não quero não. O que você resolvia rapidamente. Então degenerou? Não, está aqui, mas você vai demorar muito mais tempo para acionar, para trazer à tona, para acessar. Entenderam? Então, não degenera nesse aspecto, não. Mas vai ficando mais difícil de locomover, de movimentar o seu recurso. Então, é preciso honrar a nossa caminhada. Tudo bem até aqui? Então, olha lá a pergunta 607. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Alma, o que é alma? Nós. O espírito vestido de corpo de carne. Então, quando fala alma, está falando de nós. Nós encarnados. Só para diferenciar quando está lá e quando está aqui. Tudo bem? Então, olha lá. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Estão lembrados que nós mostramos algumas imagens? Estão lembrados? Ô, gente, olha, veja bem. Ensaiamos para a vida. Livro A Caminho da Luz, que foi muito bem estudado no EJE, mas que vocês podem pegar e ler. Aqui na biblioteca deve ter para emprestar, na livraria deve ter para vender, na internet tem para baixar, aqui no meu computador eu tenho, quem tiver pendrive, quem quiser que manda, eu mando, tá? De fácil leitura. E o que é mais maravilhoso, você pega O Caminho da Luz, pegue as publicações científicas atuais e comparem. Como que é O Caminho da Luz, que foi escrito em mais ou menos 1934, tá? Por aí, 34, 49 no máximo, está atual. Quem estudou o livro A Caminho da Luz e que está acompanhando as publicações atuais vai ver que a ciência está confirmando o que o Emmanuel já trouxe para nós. Tá bom? Então tudo se encadeia. Essa célula que está nos servindo hoje, ela já traz uma grande caminhada. Tudo bem? Então vamos lá. E ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida a qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Imediatamente, não foi? Hein? A semente, para que ela brote, uma sementinha para virar um arvoredo, é rápido? Uma sementinha? Não. E nem esse arvoredo se envergonha de um dia ter sido semente. Ele vai até falar isso depois. É tudo o quê? Progresso e caminhada. Tá bom? Olha lá.
É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Como depois, no período da infância, vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada é de resto nessa origem que deva humilhar o homem. É a nossa caminhada. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes do ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Ou seja, a lei é a mesma para todos. Não adianta nós acharmos Jesus é Jesus. Não. Jesus cresceu por quê? Por que Jesus cresceu? Porque ele quis. Primeira coisa, ele quis. Mas ele teve os mesmos recursos que nós. Ele soube aproveitar os recursos. Soube aproveitar. Como é que é? Ainda deixou o recado que nós também podíamos fazer. Exatamente. E nos alertou. Ó, está escrito na lei aí que vocês leem. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando nós queremos uma coisa, quando nós traçamos um objetivo na nossa vida, a gente não enfrenta para valer? Pode ser um vestibular difícil, pode ser um concurso difícil, pode ser um serviço difícil. A gente não enfrenta? Com esse mesmo vigor, nós devemos enfrentar a nossa elevação espiritual. Porque a nossa elevação espiritual não é para Jesus, não é para Deus. É em primeiro lugar para mim, para a nossa paz, para a nossa harmonia. Tá? Tá claro aí? Nós já falamos bastante, então eu estou lendo e esperando. Se tiver dúvida, nós vamos reforçar. A caminhada do Espírito, tá claro? Tá claro, Sou Vital? Por isso, Sou Vital, que nós temos que aprender a dar ordem. Nós trabalhamos isso no curso de passe. Tá doendo? Peraí, por que tá doendo? Deixa eu ver aqui, qual que foi o elemento complicador? Sai pedra, sai bactéria, sai doença, né? Nós temos que dar ordem, mas precisamos o quê? Estudar, conhecer, observar, passar a olhar aqui dentro, o que está dando errado, qual que é o sinal que o organismo está me mostrando, para que nós saibamos atuar, tá? Então vamos lá. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Ah, Filomena, mas lá na Bíblia está escrito que o mundo foi criado em 6, né? No 7 descansou, não é? E aí, o primeiro dia foi tal, o segundo dia foi tal, e lá no 6º dia, né? Aí chegou um dia que criou a gente. O que vocês me falam disso? São eras, né? Etapas. Um dia? Não. 100 anos? Ah, mas aí a gente está indo contra a Bíblia? Nós estamos indo contra a Bíblia? Não. A própria ciência já provou. Oi? Exatamente. A própria ciência já provou que foram períodos enormes. E cada dia que a ciência busca, ela está cada dia aperfeiçoando, buscando e mostrando mais para nós. Que não foi de uma hora para outra. As descobertas científicas mostram que não existe esse milagre que a gente procura. Tudo é feito de trabalho, esforço. Né? Então, olha lá. Está diminuindo Deus? Está diminuindo Jesus? Não. De jeito nenhum.
Não é porque não foi um dia, não foi um dia de 24 horas. Foi um dia de milhares de anos. Entender? Então não tem como sentir diminuição, nem de um lado e nem de outro. Mesmo porque a questão não é sentir orgulhoso por ter dado conta. A questão é sentir feliz por estar realizando. Muda muito, não muda, gente? Tá? Todas as vezes que nós não realizamos, nós sentimos traídos por nós mesmos e vem o vazio. O vazio. Tá? E o vazio abre a brecha para outras enfermidades psíquicas. Tá claro? Podemos seguir? 607. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Não pode ser. Por quê? Porque já tem habitantes. Não daria tempo dessa humanização. Nós iríamos ver coisas assim de estarrecer. Tá? Embora nós vamos ver, gente, é muito bacana ler o Pentateuco e as obras de André Luiz. No livro Libertação, no capítulo chamado Cidade Estranha, é o capítulo 4 do livro Libertação, nós vamos ver o André Luiz descendo com o Gúbio. Né? O livro não vou contar a partir daqui, mas tem toda uma história bacana nesses capítulos anteriores, tá? Eles descem numa região inferior, de muita tristeza, de muita lama, muita coisa inferior e infeliz. E o André Luiz e o Hilário estão indo, porque o instrutor espiritual fala com eles. Eu estou levando vocês pela confiança que eu deposito em vocês e para treinar novos trabalhadores, porque eu poderia ir sozinho. Chegando lá, vai ver todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Inclusive anõezinhos tipo pigmeus. Corações que ainda não podem ser chamados humanos. Vocês entenderam? Então a gente está falando aqui que não começa aqui. E que esses irmãos provavelmente vão se reencarnar em outros lugares. São irmãos que obedecem ordens. E muitas vezes a gente fica, não, mas será que não vem para a Terra? Ó, lá na África, que é o exílio no próprio planeta, tem coisas de estarrecer. Tá? Tem irmãos lá na África, no seio da África, que não fogem muito da condição que está sendo relatada no livro Libertação, não. Não foge. Então, olha lá. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Então, ele tem que mostrar o quê? Possibilidades. Ele tem que mostrar docilidade, capacidade de obediência. Entenderam? Tem que mostrar. Mas não vem para o seio daquilo que a gente chama civilização imediatamente, não. Vocês entenderam? Vai lá, né? Vai lá para aqueles lugares bem gelados. Aí depois vai lá para aquele lugar bem quente. Tá? Vai lá para aquelas grotas. Enfrentar. Ô, gente, até nós descobrirmos que nós poderíamos usar a pele do bicho para poder vencer a geleira. Quantas vezes nós devemos ter desencarnado? Pode pegar lá a América Científica que saiu sobre a Revolução Humana, que está falando lá. Do Neandertal e do Homo sapiens sapiens. Para a gente ir comparando com a evolução em dois mundos. Tá? Oi. Essas adaptações que aparecem, a gente pode compreender como um desses irmãozinhos que de alguma forma tiveram que passar por aqui? Olha, tem que fazer alguns ajustes aí. Irmãozinhos que tiveram que passar por aqui
significa que tem campo de atração. O átomo não dá um salto que não seja equivalente à carga dele. E se ele já está na camada N, ele não vai descer? Vai descer? Não vai descer. Entendeu? Então nós nunca podemos esquecer da lei de sintonia. Que essa lei de sintonia foi consolidada, construída lá atrás. Entendeu? Então o irmão passa por aqui de que maneira? Há uma alimentação, há sintonia. Então ele passou o quê? Ajustado com esse campo. Ah, mas aí ele fez uma aberração. O campo favorece. O campo favorece. Então, ele expande o que ele tem. Acompanhou? Mas não existe lá da espiritualidade, Filomena tem que passar na rede de Abreu e ficar lá 30 anos. Não. Tem lá na espiritualidade. Precisa trabalhar. Entendeu? Se não trabalhar, vai ficar numa cadeira de rodas. Aí a perna não para de doer, a gente corre atrás do serviço. Entendeu? Fora disso, não tem lá. Tem que ser lá na rede de Abreu. Tem que ser lá. Não tem. Isso não tem. Você acompanhou a diferença? Tá? Então, muitas vezes, e aquilo que muitas vezes a gente chama de aberração, é a alimentação do grupo. Tem sustentação. Senão, não viria perto da gente. Tá? Muitas vezes não tem uma sustentação visível. Olha como que isso é sério. Não tem muitas vezes uma sustentação clara. Mas eu estou o quê? Camuflando. Então nós temos que ter um cuidado com isso. Vocês entenderam o que ela perguntou, gente? Não? Ela perguntou o seguinte: às vezes a gente vê alguma aberração no meio físico, não é isso? Será que é porque algum desses irmãos que tinham que passar por aqui não tinha que passar? Se passou, é porque existe alimentação, afinidade para aquele ser. Recurso compatível. Por isso, quando aparece uma coisa lá na nossa casa, é construção do nosso grupo familiar. E não adianta olhar para mim com essa cara, não. Fecha o olho. Entenderam? É o nosso grupo. Fazem parte da nossa sintonia. Ah, mas não é possível. Claro que faz. Só porque eu estou tentando me instruir, nós mudamos o grupo todo? Mudamos tudo que está à nossa volta? Não mudamos nada não, gente. Nós não mudamos ainda. Tá? Você quer falar, Alexandra? Não? Oi. Igual você falou, nós nos instruímos, o grupo todo não conseguiu acompanhar, mas a gente instrui, ou aqueles que instruem, para conseguir dar conta. Exatamente, a gente instrui exatamente para ajudar o outro também a se instruir. Jesus veio exatamente para quê? Para nos mostrar o caminho, sabendo de toda a nossa pequenez. Sabendo da nossa pequenez. Mas ele falou, se ninguém for lá e fazer para eles verem, vai demorar mais para a gente despertar. Então ele vem fazer. Mesmo sabendo que já havia sido enviados por ele mesmo, fazendo parte da programação espiritual, vários para abrir caminhos para nós. Mas precisava de um que vivenciasse plenamente. Tá claro? Então olha lá. Esse caso não é frequente. Seria antes uma exceção, mas pode acontecer. Tá? É a mesma coisa. Eu pensei aqui nos estudos de hoje, mas é melhor a gente não falar, né? Mas às vezes você vê uma pessoa passar num curso e fala, não, mas ela passou, ela não estudava. Né? Não, fulano conseguiu, não, eu não imaginava, não é dedicado, não é dedicada. Não, Filomena, quem te viu, quem te vê, você era tão, né, tá melhorando, ó, já tá mais calma. Por quê? É o fruto do esforço que eles estão colocando aqui. Não é frequente acontecer? Por quê? Porque é muito difícil a maioria despontar num agrupamento que está mais primata,
que está mais endurecido, aquele agrupamento se alimenta, não é vocês não, tá? Aquele agrupamento se sustenta. Então, aquele que desponta ali, fica ou não fica mais difícil? Eu já falei aqui, lá dentro da nossa casa, nós queremos fazer tudo certinho. O outro vira para nós e fala o quê? Só porque você está aí naquela reunião, você está achando que você vai dar conta? Ah, não vem dar uma de santinho perto de nós não fala? Não vem dar uma de santinho não. Dos outros. Nós já temos um primata assim, menos cabeludo, né? Nada contra, tá, gente? Fala, bem alto. Eu estou bem alto. Ainda na ideia da Jo, quando a gente vê uma situação em que o companheiro está numa aparência física, né, igual aqueles companheiros, ou pior, que a gente via no caminho para Jesus, numa situação até a gente choca, porque até a questão física realmente ela, né, a gente causa uma estranheza. Mas nós estávamos falando também a respeito de que tem uma situação complicada na sua casa, acha que está errado, não, é para vocês mesmos. Às vezes está no noticiário que um companheiro que às vezes tem acesso à escola, tem acesso a uma formação familiar, dada como perfeito, tudo, aí de repente está com uma arma e num cinema ou numa escola que causa aquelas tragédias que a gente já viu. Aí você vai aprofundar a fundo, você vai ver que aí você fala assim, nossa, mas num meio que se destaca, diferenciando dos outros. Mas você vai ver a pressão que ele sofreu, é a pressão que a gente causa nele, de às vezes excluí-lo, de às vezes, você vai ver, às vezes a pessoa sofreu um bullying, às vezes a pessoa sofreu um abuso do próprio meio que ela conviveu. A gente acha que é um monstro, mas é um monstro criado e às vezes mantido pelas nossas atitudes. E principalmente pelos lares espíritas. Porque muitas vezes a gente acha que essas coisas acontecem somente onde, né? Na periferia, onde não tem credo religioso, não. Se nós observarmos o nosso compromisso com a família, com o colega de trabalho, com os parentes, com as pessoas que estão perto de nós, nós vamos ver que nós não damos ainda a contribuição verdadeira para que o outro não faça isso. A escola hoje, infelizmente, ela não tem mais a referência que ela teve. Infelizmente. As nossas crianças hoje, você pode observar que você liga a televisão, os desenhos que passam hoje só ensinam as crianças a gritarem. O tom de agressividade dos desenhos, se o pai ou a mãe não acompanha, ela já está induzindo, já está permitindo que essa criança já fique o tempo inteiro pronto para a briga. Pronto para a briga. Porque se você assiste um Disney, Bela e a Fera, né, que é um clássico, e hoje, um desses desenhos mais novos, você não dá. Porque já tem um abismo entre um outro que ainda tinha. Assiste um Mulan, que vai para a guerra, vai ser a guerra, vai ter espada, mas ainda assim tem uma base familiar, uma tradição familiar. Nossas famílias não têm tradição. Nós, brasileiros, não procuramos tradição, que dirá educação. É ou não é, gente? Estou falando alguma coisa errada? Nós colocamos na escola e a maioria das vezes não tem um acompanhamento, não sabe se a professora está dando, não conhecemos o programa, não conhecemos absolutamente nada. E aí, uma pessoa, por exemplo, que vai para uma questão dessa, muitas vezes já está no videogame, nesses programas, nesses jogos eletrônicos, há muito mais tempo do que se imaginava, vivendo realmente uma vida virtual, onde que ele fazia tudo isso. E ele foi se tornando um doente, e que não está enquadrado aqui. Isso aqui está falando de evolução. Evolução de bagagem, de evolução natural mesmo, de antropologia. Não é de bagagem espiritual apenas, não. Acompanharam? É bagagem, aqui é diferente. O outro muitas vezes já atravessou, já tem uma bagagem intelectual, mas ele está debaixo de uma neura
construído até mesmo pelos meios que o favorecem. Por quê? Os videogames, as corridas. Ó, a gente vai dirigir, as pessoas estão dirigindo com a gente como se ela estivesse no fliperama, no simulador. Aí você fica assim, será que eu tenho que correr mesmo igual ele? Não é verdade? Então, esse outro que sai atirando é fruto de uma outra circunstância que nós, espíritas, temos que olhar. Hoje mesmo a companheira falou comigo assim, bem cedo até da manhã, uma pessoa passando por uma situação difícil, aí eu falei com ela assim, você vai ter que colar nessa pessoa. Ah, mas ele tem 18 anos, você não é a mãe? Você não é a mãe? Então cola nele, cheira a boca dele, cheira a roupa dele. Você quer salvar? Ó, mas já tem 18 anos. Entendeu? Não, mãe, eu não tenho que ajudar? Eu tenho 18 anos, mas se eu estou precisando de ajuda, e eu sou a mãe, a outra é a mãe, o que vai ter que fazer? Vou ter que ajudar. Porque esse já não é mais essa evolução aqui. O meio já favoreceu, já desenvolveu outros patrimônios, já sabe usar a tecnologia, porque o chimpanzé que usa lá o computador, ele não vai definir esse computador como um elemento de estudar o que nós estamos estudando ou de dar um passo a mais. Ele está sendo apenas o quê? Condicionamentos. Não é verdade? É bem diferente. O nosso não. O outro viveu uma vida virtual, na vida virtual deu certo, eu não dou conta de fazer essa separação. Vocês acompanharam a diferença? Tá? Só aumenta a nossa responsabilidade, né? Não é, Pablo? Só aumenta. Quem chamou? Essas chacinas mesmo que houve em São Paulo, eu estava vendo na reportagem, muito influenciado pelos jogos, né? A psicóloga falou que foi influenciado pelos jogos do computador. Esse menino de 13 anos que matou o pai, a mãe, a avó, ele mandava ensinar. Ele vinha acompanhando isso tão assim. Eu fiquei até muito preocupada com isso, até falei com o Gustavo, sabe? Falei com a Clara. Gente, você tem que aprender a usar o computador com mais critério. Com a Andréia, com a minha mãe. Eu achei isso muito... Nós não nos conhecemos. E nem vou falar dos nossos filhos, não. Nós não nos conhecemos. Tanto é que a gente começa a fazer tricô. Quem aqui que já teve a obsessão do tricô, né? A gente começa a fazer tricô. E faz tricô, e guarda. É a obsessão do tricô. Aí daqui a pouco a gente não dá conta de ficar sem o crochê. Aí agora é a pintura. A gente não sabe muitas vezes usar isso como um relaxamento, como uma construção. Né? Às vezes a gente entra num corredor e não enxerga outras coisas. É para fazer o tricô, é para poder jogar o xadrez, é para fazer a caminhada, pode usar o videogame. Ninguém falou que não pode. É simplesmente o quê? Raciocinar, observar. Então não é só os nossos meninos que não sabem. Nós também. Quantos adultos sentam na frente do computador 8, 9 horas da manhã? Quando acorda, olha a hora, 20 horas. Se o familiar não levar a comida ali, não comem. Vem, fulano. Não vou não. Vem, a mesa está pronta. Não. Então não é só a criança. Somos nós. Com as nossas dificuldades, com as nossas conquistas, que também não são poucas. Mas ainda está faltando o ponto de equilíbrio. Que a gente não vai conseguir de uma hora para outra. Por isso que nós precisamos traçar metas. Porque a meta natural já está traçada. A meta natural, que é chegar no arcanjo, já está traçada. Porém, os corredores que vão nos levar, eles eram para ser retos. Aí o que nós fazemos? Fazemos as curvas, né? Era para ir na direita só, a gente entra na esquerda. Aí cai para cá. Mas uma hora a gente vai chegar lá. Né? Obrigada, Pablo. Acaba fugindo do negócio, mas continuando nessa linha De evolução? vigiar mais o que é buscado Certo. com o uso do computador, mas a gente também vigiar o que a gente mostra
Isso. Porque eu acho que está tão escancarado que é perigoso a gente expor tanto a nossa vida, mesmo em qualquer... na internet, seja em pesquisa, ou seja nessas redes sociais, em qualquer coisa. Acho que a situação está muito grande e a gente acaba não sabendo o alcance que isso dá. Banalizou e vulgarizou. Às vezes as pessoas não percebem o tanto que ela está sendo vulgar, colocando algumas falas, algumas coisas, que acaba a pessoa se revelando. Mesmo que tente, a pessoa se revela naquilo ali. Tente mostrar a felicidade, mas ainda assim tem que ter cautela, porque até a felicidade escancarada, eu acho que a gente não sabe o alcance. Até para ser feliz tem que ter equilíbrio. A busca da harmonia, do equilíbrio é em tudo. Né? Se eu coloco uma coisa vulgarzinha lá para qualquer um, é o que eu sou. Então eu tenho que buscar, não é que camuflar, mas eu tenho que buscar, opa, peraí, como é que eu estou? Se eu tenho necessidade de mostrar isso para o outro, então eu ainda estou menor ainda do que eu achava que eu estava. Não é verdade? Porque uma coisa é você falar, gente, olha como eu estou feliz, aconteceu isso e isso. É uma coisa. Compartilhem comigo a minha alegria. É uma coisa. Agora, você usar de determinados termos, de determinadas situações, mostra que o nosso patamar está mais ainda lá pro reino animal, que vivia de si, aproveitando apenas o si, né, e seguindo. Eu acho que era nesse ponto que você queria falar, né? Fala, Tico. É verdade que o progresso moral nem sempre segue o progresso espiritual. Exatamente. Posso colocar uma colocação? Pode sim. Eu coloquei aqui, ó. As pessoas perguntam se que proveito pode tirar das vezes passadas. Dizendo que não lembramos nem do que fomos, nem do que fizemos. Quando o mal é apagado e não resta nenhum traço no nosso coração, é inútil lembrar e preocupar. Daqueles que não estão inteiramente corrigidos, vencemos pelas nossas tendências. Essas devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Devemos bendizer a Deus por lançar um véu sobre o passado. Exatamente. Agora, isso aí, Tito, ele escreve assim, pedagogicamente falando, que nós devemos, né, colocar um véu sobre o nosso passado, observar as nossas tendências pedagogicamente. Porque o véu no passado só vai realmente ser colocado com a nossa atitude real no bem. Tá, gente? Porque a marca do erro sempre existirá. Sempre. Nós vamos distanciando dela. Ela, cada vez eu cometo um crime na minha animalidade, ou um crime banal de te dar xingar um palavrão para você, de vibrar contra você, né? Um crime, isso também é um crime. Jesus não fala lá que a gente não podia falar no evangelho raca? Que aquele que dissesse raca também ia queimar no fogo do inferno? Então veja bem, fiquei a marca ali. À medida que eu vou me melhorando, que eu vou me esforçando, que eu vou procurando, eu vou distanciando dessa marca. Distanciando. Mas ela continua lá. Ela está registrada. Em todo o meu ser. Lembram? Você está lendo Sexo e Destino. Olha lá o nosso irmão Félix. É de Kardec. É de Kardec. Tá? Mas isso aí é pedagógico. Isso aí é real. Mas nós temos que ir além. Porque não acabou o véu, pôs o véu e acabou? Não. Nós vamos seguir. A distância não é o tempo. Tá? Vocês acompanharam? A espiritualidade vai nos amparar sempre. Ela não vai ficar olhando, você errou. Não. Ela virou. Não, nós entendemos o que você falou. E está certíssimo. Só que eu ainda estou indo além. Estou indo além. Entenderam, gente? Porque a espiritualidade é misericórdia para conosco. Olhar para frente. Eu errei ontem? Errei. Está marcado. Mas eu vou para frente. Olhando os rudimentos. Não fica olhando os rudimentos de trás, não. Vamos avançar. Como Paulo de construir. Como Paulo de Tarso falou para nós. Tá? Olha lá. Onde que eu tô? É 608. O espírito do homem, após a morte,
tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Está até dentro do que você colocou aí, ó, do esquecimento do passado. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Nem mesmo o primatão, lá atrás, vou colocar assim, 20 milhões de anos atrás, desse 20 milhões de anos para trás, ele não tem a lembrança, e nem nós hoje temos lembrança de 40 mil anos atrás, quando nós adquirimos a razão. Temos? Nós lembramos da última reencarnação? Nem sei se isso aconteceu mesmo, pelo menos. Né? Tô achando que não aconteceu, não. Tá bom, né? Eu que não vou discutir com você. Tá bom? Se você quiser, você procura lá nos livros, estude, né? Porque é estudando que a gente convence de alguma coisa. Nosso papel aqui não é de convencer ninguém. É apenas de mostrar, e mostramos onde é que está. Onde que está a ciência. Vamos pesquisar, tá? Filomena, pode falar. Eu achei interessante que teve um menino lá em casa. O menino tem 7 anos. E ele tem fascinação com a história geral. Uhum. Então ele descreve assim com muita ansiedade. Ele não aguenta nem ficar sentado, ele fica em pé, gesticula muito. Ele fala nas cruzadas, ele fala na Revolução Francesa, ele tem horror de Napoleão Bonaparte, que atacou, que promoveu... Vai ter que direcionar esse menino, hein, gente? Olha aí. O bloqueio internacional, o bloqueio contra Berlim. a Inglaterra, né? Então ele descreve com detalhes Você já leu há 2000 anos? Não, 50 anos depois? O livro, você leu 50 anos depois? Li. Você lembra lá quando Nestório, apenas um escravo grego, e que sabia toda a história de Roma, e que ele, como era um escravo muito culto, foi comprado e ensinava, era professor das crianças das famílias patrícias. Né? Por quê? O que ele tinha? A reencarnação, estava viva. Quantas vezes, minha irmã? Mas o interessante é que ele não gosta da idade antiga, ele gosta da idade moderna. A época da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte. É uma pena que a escola vai matar esse menino, né? Pois é, e ele está sofrendo muito bullying na escola. Pois é, olha pra você ver, quem está com conhecimento sofre bullying, né? Porque vai chamá-lo de CDF, é onde a família tem que atuar, os responsáveis. Não, mas ele tem outro nome. Tem que atuar, né? Pois é, né? Tadinho. Pior para ele, né? E mais responsabilidade para a família. Mas é a bagagem dele. Eu aconselhei a mãe, sabe, a procurar uma psicopedagoga lá na UFMG. Pois é, e olha lá que psicopedagoga que tem que ser, né? Olha só, veja bem. Nosso país não está preparado para os espíritos que demonstram genialidade. Olha como que é o nosso despreparo. A gente vem de uma caminhada dessa, com tanto recurso já adquirido, não estamos preparados para aquele que quer viver na farra, não estamos preparados para aquele que quer estudar. Nós estamos preparados para quê, gente? Me conta. O menino demonstra total intelectualidade, nós não sabemos direcionar. O outro demonstra que não quer estudar, que quer chegar em casa de madrugada, nós também não estamos preparados. Nós estamos preparados para quê? Me contem. Nem rezar. Rezar não vai adiantar. Não adianta você ficar, Jesus devolve para você. Eu confiei, Filomena, eu confiei que você ia me ajudar, não devolve para cá agora não. Zona Barana está muito cheia ainda, não devolve para cá não. Não, rezar não adianta só rezar não. Rezar é com atitude. Não esquece, não, só voltando aqui nessa questão, vocês estão vendo? A questão, não adianta querer lembrar. Só lembrar por si não adianta. Quantas vezes a criança pequena volta no seio da família e fala com
com a mãe ou com a irmã assim, quando você era pequenininha, eu te dava mamadeira, eu trocava sua fralda, e a família fica de cabelo em pé. Não, pode acontecer, mas não adianta ficar procurando, tem que saber direcionar, tá? Fala, Tico. Eu lembrei uma frase aqui, Uhum. mas você precisa dar a sessão, né? Todas as circunstâncias que nunca se pode responder, Uhum. o que importa é conhecer, outros querem fazer a coisa com seriedade. Nós temos seriedade? Nós temos que buscar, né? É a nossa busca. É isso mesmo. É porque se a circunstância eu não sei o que fazer, eu tenho que pelo menos tentar buscar, pelo menos ter seriedade. E realmente, uma situação igual essa, Pode ser para de mim, quanto pessoas. entendeu? Tem que ter uma seriedade, uma situação igual um menino desse. Falando, sabendo. Não é uma escola qualquer, uai. Não pode cair numa escola qualquer, pode? Não pode, tem que levar esse menino para fazer. Existe. Nós é que não pesquisamos. Existe pouco investimento, mas existe. Tá? Então tem que procurar e buscar os órgãos competentes e falar, não, esse menino aqui tem um diferencial. Se fosse num país da Europa, se fosse nos próprios Estados Unidos, iria avançando. Iria avançando. Tá? Nós temos um aqui na escola de 2 aninhos, que ele é um bebê, mas a gente vê a genialidade da criança. A professora já está preocupada com o ano que vem. E a mãe levou ao médico. A mãe levou ao médico porque a mãe falou com o médico, eu estou muito preocupada porque o menino é inteligente, mas o menino sabe tudo quanto há, né? A professora já está avançando muito mais com ele. Aí o médico falou, não. E aí ela até queria tirar da escola, né? Aí o médico falou, não, ela tem que ir lá e agradecer aos professores que o serviço está bem feito. Mas o menino realmente, ele está além. Muito além Eu perguntei para ele do grupo. se joga bola, se corre, se brinca. Não, eu gosto de Estudar, né? Gosto de pegar um livro de Põe ele para ler a Barça, né? Põe ele para ler a Barça, põe ele para ler. Ó, aqui no Vinha de Luz tem uma biblioteca. Nós temos uma biblioteca aqui invejável. Barça tem umas 3. Delta La Rose, aquele que eu gosto, o Manac Abril, que sai né, do ano todo. Tem uma, gente, de arte, de história, invejável. Aquelas portas ali, ó. Tem coisa que vocês não têm ideia. Pode trazer ele para ler, não tem problema não, tá? Hoje a nossa hora tá. Vamos lá, ó. Então por que nós não lembramos? Por que nós não lembramos da reencarnação passada? Não damos conta. O que mais? Você fala encarnado? Encarnado lá, ó. O espírito do homem após a morte tem consciência das existências que precederam. Para ele, o período de humanidade, o período de humanidade. Pois é, mas ele fala após a morte. Isso, mas olha aqui, ó. Ele está falando do período de humanidade. Então, você separando aí. Nós não lembramos nem da última reencarnação. E ele está perguntando, o espírito do homem, quando nós entramos no hominídeo, nós vamos lembrar do período que precedeu o que está mais perto. Que é isso, gente? Vocês acham que eu vesti aquele corpício ali? Eu andei assim, gente? Aquele manequim. Tá lá no caminho da luz, ó, escrito, bem pequenininho. Não, isso aqui não é afronta nenhum. Não tem nada de errado. Os nossos sentimentos estavam condizentes com aquele agrupamento. Está lá no Missionários da Luz. Fala aí. Nem explicar que o espírito desencarnar depois de amparado, ele fica falando das outras vidas. Não fala. Né? Você vê a Dona Laura? A Dona Laura, para lembrar de 300 anos, foi levado no departamento de esclarecimento, teve aplicações técnicas. Não tem que ficar mexendo nessas reminiscências, nem desta reencarnação, em comparação com a outra. Basta observar as tendências, como ele colocou ali. Nós temos que preocupar com as nossas tendências. Qual é a minha tendência? Atuais. Quais elas são? Onde eu preciso melhorar?
Quais dessas tendências que não estão de acordo com o aprimoramento espiritual que eu necessito ter? Vocês acompanharam? Porque são ferramentas que vão me auxiliar a dar o passo lá na frente. Só um outro exemplo, acho que é no Obreiros mesmo, no maior, não me engano, Irmã Zenóbia. Uhum. É no maior, não? Não, Obreiros. 19 Obreiros. Pois é, ela fazendo um trabalho lá com o companheiro dela lá, teve que pedir o concurso da Luciana para ver o que se passava nas encarnações passadas, na encarnação passada dele, para justificar a situação que eles encontraram no plano espiritual. Mas ali foi por causa do endurecimento do coração. Ele está falando, gente, da irmã Zenóbia, quando vai amparar o companheiro, como é que ele chama? Padre Domênico. Ela pede a ajuda de uma médium vidente, tá? Porque ele estava na região inferior e ele continuava vestido a batina numa revolta muito grande, porque ele achava que ele tinha feito tudo certo. Ele sabia que ele tinha feito errado. Só que a dureza de coração, né, ele achava que ele tinha o poder, que como religioso ele tinha o direito de fazer aquelas coisas. Então a equipe, a irmã Zenóbia aproveita a equipe muito harmoniosa e a médium clarividente. Onde que ela desenvolveu essa clarividência? Lá no plano espiritual? Aqui no plano físico. E ela desencarna, a clarividência amplia mais. E aí então ela vai olhando, lendo nas estruturas do Padre Domênico. E aí ela vai falando. Mas aí foi por causa da dureza, porque ele não queria acreditar. Nossa, mas eu vejo isso. Olha, você está fazendo isso. Olha lá, está lá na sacristia. E vai relatando. Não foi por essa questão dele não lembrar, não. Ele lembrava. Ele sabia. Mas não, isso não é comigo. Vocês entenderam? É igual o menino quando você põe o menino de castigo. Né? Não, vou te pôr de castigo porque eu estou vendo. Eu estou vendo aí dentro da sua cabecinha que você fez isso. Né? Tá claro, gente? Nós vamos voltar nessa aqui, né? Pode ser? Nós vamos voltar então na terça que vem, sem ser do Evangelho, na 608 no Missionários da Luz. Eu vou trazer o Missionário da Luz bem na ponta, tá? Mostrando a volta do Sigismundo, toda a preparação da equipe espiritual. E nós vamos entender, será que aconteceu conosco do mesmo jeito que aconteceu com o Sigismundo? Porque com o Sigismundo, gente, foi muito maravilhoso. Mas ele era um trabalhador espiritual. Missionários da Luz. Missionários da Luz, obrigada. Tá, gente? No capítulo de reencarnação, os mapas que a espiritualidade trabalhou, o esforço para poder conseguir uma prece naquele lar, uma prece. Então esse Missionários da Luz. Na Almas Irmãs prepara para reencarnar, no Ação e Reação também prepara. Só que, por exemplo, dependendo da casa, da estrutura da casa de socorro, vem o ministro lá do nosso lar para poder dar o aval. Vocês sabiam disso? O ministro Sânzio, ele é do lado do nosso lar. E lá no Ação e Reação, ele é que fazia, né? Deve ter reencarnado também, para poder dar o aval se aquela reencarnação é concedida ou não. Estudar o processo. Todo o processo passa na mão de equipes mais superiores. Compulsória tem uma outra coisa aí, tá, gente? Essa palavra compulsória, para falar em questões de espiritualidade, é mais complexo, né? Gregório? Félix? Mas não foi compulsório. Não. Né? Caso de reencarnação, porque lá isso faz foi um caso de reencarnação compulsória, esse assunto vai ser muito complexo. Mas existe. Entre aspas. Vamos lá? Entre aspas. A barca. Jesus
Quero voltar aos lugares onde fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me guardar. Cura, Senhor, de nós. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, que eu não posso ir. Cura, Senhor, de nós. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, não me dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta noite e que possamos, Senhor, continuar na sintonia do trabalho, buscando nosso aprimoramento espiritual, buscando com toda a nossa sinceridade darmos um passo à frente. Nos fortaleça, Senhor, nos propósitos maiores da vida. Que sejamos melhores em nossa profissão, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Celeste amigo, conheceis a nossa pequenez, mas podeis ver, Senhor, o nosso esforço sincero. Auxiliai-nos para que possamos perseverar no teu caminho, que é a verdade e a vida. Celeste amigo, nós agradecemos a todas as equipes espirituais em serviço. Agradecemos a todos, mestre, que têm trabalhado por nós, pelos nossos familiares, pelas pessoas que fazem parte de nossos passos. Que muito em breve, Senhor, todos nós estejamos mais firmes no teu caminho. Celeste amigo, agradecidos por tudo que recebemos, é que te rogamos a permissão para interromper a tarefa no plano físico, te pedindo humildemente, fique conosco, entre em nossa vida e em nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Ô, gente, os passistas primeiro, por favor.